No primeiro domingo depois de Pentecostes, celebramos a festa da Santíssima Trindade, mistério de um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, o mistério da Santíssima Trindade constitui mistério inacessível à pura razão humana. Este mistério foi revelado por Jesus Cristo e é a fonte de todos os outros mistérios da fé cristã, tanto que desde que somos batizados, em nome da Santíssima Trindade, ela passa a ocupar o primeiro lugar de nossas vidas e ações. Esse é o tema da nossa roda de conversa de hoje e eu recebo os que estão conectados conosco, o Padre Fábio Eduardo Pinto, religioso camiliano, reitor do Seminário São Camilo de Pinhais, no Paraná. Padre, bem-vindo. Boa tarde, Padre Wellington. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde. A todos aqueles que nos acompanham também. E o Frei Rivaldo Vieira, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Florianópolis, Santa Catarina. Bem-vindo, Frei. Obrigado. Boa tarde, Padre Wellington. É uma alegria poder participar com vocês desse momento de roda de conversa e um abraço a todos que estão nos acompanhando. Tá certo, a gente começa então falando sobre essa celebração e aí eu gostaria de perguntar para o Padre Fábio Eduardo. Padre Fábio, qual o sentido para a comunidade cristã, depois de Pentecostes, celebrar a Santíssima Trindade, né? Ter entre esses momentos oportunos do calendário litúrgico uma festa dedicada à expressão, por assim dizer, revelada de Deus? Então, a festa da Santíssima Trindade é algo muito importante dentro da liturgia da Igreja, onde, de fato, como o senhor disse, nós já expressamos aquilo que nós acreditamos, né? A Trindade Santa, que se revelou ao longo do tempo, na história bíblica, mas também na história da liturgia da Igreja, na nossa própria história de vida de fé. Nós, então, celebramos o Pai, lembramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ela é muito importante porque aqui, de fato, expressa toda a nossa experiência de fé nesse Deus que é trino, mas, ao mesmo tempo, esse Deus que é unidade, nessa alegria de poder expressar para todos, né, aquilo que nós acreditamos enquanto conteúdo de fé. Frei, quando nós falamos, por exemplo, da realidade da Santíssima Trindade, o senhor é pároco de uma paróquia que fica em Florianópolis, né? Fica na ilha ou fica na ilha mesmo, Frei? Na ilha, bairro Trindade. Oh, que beleza, hein? Conta pra gente um pouco como é esse contato da comunidade com essa expressão da Santíssima Trindade. Às vezes nós sabemos da dificuldade até da gente verbalizar e explicar a realidade da revelação, porque o mistério não se explica, né? Se experimenta. E aí, como o senhor observa isso na sua experiência aí na paróquia, junto aos paroquianos? Como as pessoas recebem esta realidade? É interessante observar que, de fato, a experiência de fé na Trindade se dá na experiência da fraternidade, na experiência da comunidade. E a experiência observada aqui na Trindade, em Florianópolis, é muito gratificante, porque somos uma paróquia da Santíssima Trindade, onde há um espírito comunitário, um espírito fraterno, muito acentuado entre os seus participantes. É uma paróquia extremamente comprometida com a realidade social, sobretudo com os mais desvalidos, os mais necessitados, e uma paróquia de um espírito fraterno e solidário muito grande. Eu digo que eu estou numa comunidade onde, de fato, eu me sinto muito irmanado junto aos moradores daqui. Então, é visível esse rosto de unidade, ou esse desejo de unidade, nesta fraternidade, nesta comunidade Santíssima Trindade aqui em Florianópolis. Então eu me alegro por ver esse rosto de Deus sendo expresso nas atitudes
e nos comportamentos dos paroquianos da Santíssima Trindade aqui de Florianópolis. É interessante, Padre Eduardo, o Frei Rivaldo constatar elementos, características que são próprios da Santíssima Trindade na sua manifestação, também na comunidade paroquial onde ele atua pastoralmente. O senhor atua como reitor do Seminário São Camilo aí de Pinhais. Qual que é a fase que o senhor acompanha da formação? Então aqui nós acompanhamos o aspirantado, né, que é o primeiro momento onde os seminaristas entram para fazer a experiência da vida religiosa, né? Depois o passo seguinte é da filosofia. Então nós acompanhamos aqui os propedeutas dentro da nossa ordem aqui no Brasil, né? Dos camilianos. Dessa percepção, Padre Fábio, como é que o senhor observa a questão do modo como se explica esta realidade de fé e de tal forma que, é claro, que a explicação não esgote o mistério, mas de alguma forma se aproxime daquilo que Deus nos revela, nos apresenta, nos presenteia, por assim dizer, tirando o véu e mostrando a sua face? Muito bem, uma ótima pergunta, acho que um questionamento muito interessante nesse momento da roda de conversa, porque a própria comunidade religiosa também é uma grande expressão da Santíssima Trindade. Aliás, em todos os momentos, né, quando nós iniciamos já o dia, a nossa oração, ou em todos os momentos de convivência, momentos formativos, de aprendizado, de estudo do carisma, nós sempre estamos lembrando a Santíssima Trindade como essas três pessoas que se revelaram ao longo da história, mas que se encontram presentes na nossa vida, né? Até mesmo o próprio sinal da cruz, quando nós já realizamos ou quando nós iniciamos ali a liturgia das horas no dia, a gente já percebe essa presença da Trindade. E é muito interessante, nós utilizamos de palavras para expressar aquilo que é a Santíssima Trindade, né? Quem somos nós para explicar a Santíssima Trindade? Mas nós apenas utilizamos atributos, aquilo que são próprios de Deus, para falar dele. Mas ele se revela na nossa vida ao longo da nossa história. Quando nós recebemos o batismo, aliás, em todos os sacramentos da igreja, nós percebemos essa presença da Trindade Santa conosco. E uma das experiências é a vida em comunidade, porque a Santíssima Trindade, ela simboliza a comunidade perfeita. Se nós, homens religiosos, ainda não temos essa perfeição, nós estamos buscando, porque viver a vida religiosa também é esse sinal de viver a perfeição, né? Aquilo que Deus nos pede como caminho de santidade. Então, nós nos aproximamos desse Deus santo, desse Deus que se revelou e desse Deus que se aproxima também de nós. Então, a comunidade é uma expressão da comunidade verdadeira, aquela que é ideal, Pai, Filho e Espírito Santo. Frei Rivaldo, muitos foram os santos que trouxeram questões existenciais de compreensão e de assimilação nos seus estudos, na sua fé, alguns até com crise, né? Santo Agostinho, ele entra meio que numa crise existencial para entender a Deus e como ele se revelava na sua expressão cristã de Santíssima Trindade. Como é que o senhor observa, e aí eu digo assim, enquanto experiência pessoal, olhando para a vida dos santos, esse contato pessoal com o mistério da Santíssima Trindade? Sempre é bom lembrar que mistério, para nós cristãos, é uma realidade onde a gente sempre tira algo novo, né? Não é o mistério como a sociedade entende, como uma coisa que está escondida, né? Que não é simplesmente aprofundada e que você fala mistério tipo para pôr um ponto final naquilo que não tem muita explicação. É bem diferente, eu acho que do ponto de vista cristão, falar de mistério, porque é como aquele baú que Jesus diz, né? Você tira coisa antiga e nova a todo tempo, né? Muito bem, Padre Wellington. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, na minha experiência, olhar para a Santíssima Trindade nasce um profundo desejo de filiação.
E o Filho que revela a Trindade é esse modelo para poder experimentar em profundidade o mistério da Santíssima Trindade. Não é possível experimentar a Santíssima Trindade na vida se não houver da minha parte um profundo esforço de viver a filiação divina, de viver a experiência fraterna, não somente entre nós humanos, mas dentro dessa visão franciscana, esse espírito fraterno com toda a criação. A Santíssima Trindade, ela é uma força e ao mesmo tempo um horizonte de chegada para todos nós cristãos que acreditamos nessa caminhada unitária. Na minha experiência pessoal também, é muito importante a experiência da Trindade quando eu consigo trazer para dentro de mim, nas minhas relações, a diversidade. E aí eu aprendo cada dia mais a valorizar o diferente. E vejo o quanto o diferente torna significativo a unidade. Então, a experiência da Trindade na minha vida me faz viver uma unidade profunda, não somente entre nós humanos, mas com toda a criação. Esse, para mim, é o grande mistério que se deve viver na experiência da Trindade. E, Padre Fábio, deve haver um esforço por parte tanto dos evangelizadores quanto dos evangelizados para uma melhor aproximação do mistério da Trindade, não é mesmo? Porque tudo que a gente faz em oração, na igreja, a gente começa com o sinal da Trindade. Começamos a missa, os sacramentos, somos batizados. São expressões que, mais do que falar, é buscar, se interessar para entender como é essa vida dentro da Trindade. Como é que Deus se relaciona? E aqui em Trindade, aqui na nossa cidade, que leva o nome do mistério que vamos celebrar no domingo, tem um cântico que, de mistério em mistério do terço, os corais cantam, que eu acho que é uma explicação muito simples, sucinta, mas bem objetiva, falando: Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sempre amém. É interessante observar também e se interessar para entender como Deus vive a sua vida dentro da realidade trinitária, né? Isso mesmo. Muito bonito perceber também a relação que nós podemos fazer com a Santíssima Trindade. Como Deus se revelou a nós e nos ama com amor infinito e que se aproxima de nós, né, com o seu amor, tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo. Mas a comunidade cristã também, ela acaba acolhendo esse amor generoso desse Deus. Acho que travou um pouquinho a conexão do Padre Fábio. Voltou? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, eu vou retomar com o Padre Fábio essa resposta da presença da Trindade em nossa vida de fé, em nossas relações. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agradecendo a sua audiência, agora 4 horas em ponto pelo horário de Brasília. Quero aqui fazer alguns registros, né? Teve gente ligando lá no nosso call center. A Carpélia Gonçalves Romeira, do Rio de Janeiro. Ela disse que ela pede para falar ao Padre Wellington que ela agradece ao Pai Eterno pelas graças recebidas. Obrigado, Carpélia, pela sua audiência. Rita Martins Patrocínio,
de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço para você, viu, minha amiga? Obrigado pela sua audiência. Mercedes Lozano Russi, de Paranaguá, no Paraná. Manda um abraço ao Padre Wellington e para todos os padres. Manda também um abraço para Caísa. Então tá aí, um abraço, viu, Mercedes Lozano? Deus abençoe você. Nós estamos falando sobre a festa da Santíssima Trindade, que acontece no próximo domingo, e estão conectados conosco o Padre Fábio Eduardo, religioso camiliano, reitor do Seminário São Camilo de Pinhais, no Paraná, e o Frei Rivaldo Vieira, frade menor capuchinho, da paróquia da Santíssima Trindade, em Florianópolis, Santa Catarina. Padre Fábio, o senhor estava falando no momento que a internet teve uma falhazinha. Nós estamos ao vivo, é normal, o programa ao vivo é assim mesmo. Eu queria que o senhor pudesse continuar seu raciocínio, por favor. Claro. Nós falávamos antes, né, que a internet nos deixou na mão, mas tudo bem, estamos aqui de volta. Falávamos da relação pessoal que a comunidade tem com a Santíssima Trindade. Primeiramente, perceber que Deus é um Deus de amor que se revelou e Ele está presente também na comunidade. Sempre a primeira oportunidade que nós temos é perceber esse Deus que nos ama com amor infinito e que se revelou a nós. E Jesus foi, diríamos assim, o canal de ligação entre o Pai e o Espírito Santo, Ele que nos revela essa revelação dada ao longo da história. Mas a comunidade também se identifica muito com a Santíssima Trindade, porque quando nós vemos os grandes feitos de Deus na nossa vida, nós também agradecemos pela presença dela na nossa existência, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Naquilo que nós realizamos. Então, em tudo nós louvamos e damos graças a esse Deus que se revelou e que nos ama com esse amor. Então, o que cabe a nós enquanto cristãos, enquanto aqueles que acolhem essa bondade e essa misericórdia, é estar em sintonia com esse Deus de amor. Esse Deus trino de amor, esse Deus comunidade, que nos convida também a viver dessa harmonia, porque as pessoas não se contradizem, nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Eles vivem uma eterna harmonia. É um Deus único, revelado e que nos ama com esse amor infinito. Frei Rivaldo, nós, ao termos a oportunidade de falarmos desse mistério, de onde a gente tira uma série de lições, por assim dizer, qual seria o maior desafio para os tempos atuais, para a comunidade cristã, viver a imagem e semelhança da Santíssima Trindade? E aqui eu gostaria que o senhor pudesse também lembrar, né, dos problemas, às vezes um individualismo, um indiferentismo, né? São tantos os problemas que a gente vê que impedem, às vezes, da gente aprender de Deus a sermos imagem e semelhança dele, né? Muito bem, Padre Wellington, é isso mesmo. Eu penso que o primeiro momento é quando a igreja fala desse encontro pessoal com Jesus Cristo, que nos leva ao encontro comunitário. O primeiro grande obstáculo é justamente essa mentalidade individualista, egocentrista do mundo atual, em que realmente precisa ser rompida, porque a experiência de Trindade ou da Trindade exige um sair de si mesmo, um ir ao encontro do outro. E quando se vive uma sociedade fechada em si mesma, fechada nos seus próprios interesses e, sobretudo, interesses materializados, visando a construção de um lucro exorbitante, claro que toda a humanidade é penalizada, o mundo é penalizado. Essa sociedade que se constrói sobre o individualismo é uma sociedade autodestrutiva, onde a pessoa se torna um autodestruidor. Então, a experiência da Trindade nos leva a romper essa grande barreira. E também dentro da comunidade paroquial, quando a gente trabalha essa ideia da Santíssima, esse mistério da Santíssima Trindade, nós estamos como que convocando a comunidade a sair de si, indo ao encontro do outro, e sobretudo aquele outro que está mais necessitado. Aquele outro que precisa do seu abraço,
que precisa da sua ajuda, que precisa da sua ternura, que precisa dos seus ouvidos, dos seus olhos, dos demais sentidos, para que você possa fazer uma caminhada integrada, porque o mistério da Trindade pede uma integração. Então, vencer essas barreiras individualistas, egoístas, e até mesmo essa sociedade do cultivo da beleza, de uma beleza aparente, de uma beleza externa, o cultivo do corpo, o cultivo do mundo, da matéria. Isso faz com que realmente as pessoas se distanciem nas suas relações, nos seus encontros. Então eu vejo o grande desafio hoje para nós é aproximar as pessoas umas das outras a partir de uma experiência profunda de encontro com Deus. Um Deus revelado como Santíssima Trindade, como comunidade perfeita, como espaço do encontro, como espaço onde se vive o amor solidário. Esse, para mim, é o grande desafio. Padre Fábio, quando nós falamos, por exemplo, da necessidade da fé, né, desse elemento fundamental para aderir de coração à Santíssima Trindade, a gente está dizendo que não é um simples conceito para ser assimilado pela razão pura, porque pela razão pura talvez a gente não entenderia ou compreenderia, por assim dizer, esse mistério. Mas a fé parece que é a chave para a gente poder aderir de coração e buscar viver mais próximo da Santíssima Trindade, né? Isso é verdade de fé, esse dogma, vamos dizer assim, que a Igreja ao longo do tempo também nos colocou como forma de expressão daquilo que ela também acredita. Aliás, nós, na profissão de fé, no nosso credo, né, nós rezamos e nós lembramos, nós professamos isso que nós acreditamos. E a fé é justamente, ela é muito importante, é o que nos faz essa ligação com o transcendente, né? Esse Deus que vem à nossa realidade humana. Mas nós cremos em Deus Pai, Criador, cremos em Deus Filho, aquele que traz para nós a vida nova, nos perdoa dos pecados, e nós cremos também nesse Espírito Santo. Então, parece que a Santíssima Trindade ela está no cotidiano da vida humana. E se nós não tivéssemos esse dado da fé, acredito que nós não conseguiríamos entender isso racionalmente. É a nossa fé que ilumina a nossa razão para essa compreensão. Quem dera nós pudermos explicar a Santíssima Trindade, né? Mas a gente usa palavras pedagogicamente, a Igreja sabiamente nos soube ao longo do tempo nos apresentar esse grande mistério, esse mistério que é revelado. E Jesus faz essa ligação do Pai com o Filho, né? Então, esse momento agora, logo depois, primeiro domingo após Pentecostes, é um dos momentos mais belos da nossa liturgia, da nossa celebração, porque aqui nós temos, de tudo aquilo que nós vivemos no mistério pascal de Cristo, e também nessa sequência toda, dentro da Páscoa, nós agora professamos em um momento único esse Deus que se revelou a nós, mas esse Deus também que, pela fé, chegou ao nosso coração. E uma fé que foi passada de geração em geração, principalmente pelos nossos pais, que ali nos educaram naquele primeiro momento na educação da fé. Mas a Igreja também que sabiamente foi nos conduzindo para fazer a experiência do mistério, né? E essa mistagogia, a qual nós estamos celebrando, nos faz também adentrar para dentro desse mistério. Esse mistério da Páscoa do Senhor, mas ao mesmo tempo esse mistério desse Deus de amor, comunidade e unidade, fraternidade que vem até nós. Tá certo. Frei Rivaldo, a Paróquia Santíssima Trindade está se preparando para celebrar no próximo domingo essa bonita festa também? Sim, nós começamos uma novena em preparação à nossa festa no dia 3. E nós trouxemos como tema para essa novena, com a Trindade caminhamos juntos, dentro desse espírito da Igreja em sinodalidade, esse caminhar juntos. E cada noite nós estamos distribuindo esse tema em diversos passos. Por exemplo,
seguindo Jesus, o seguimento de Jesus em vista do caminhar juntos. A vida de oração em vista do caminhar juntos. A manifestação do Espírito, aproveitando o Pentecostes, em vista do bem comum. Aí também levamos a vida de fraternidade, sobretudo o aspecto da penitência, da reconciliação, do encontrar-se com o outro, com o irmão, o sair de si mesmo para poder ter esse encontro magnífico com a Trindade. Então a paróquia vem se preparando nesse espírito celebrativo da Trindade, dentro de uma novena com a boa participação e acompanhando também, claro, paralelamente, um aspecto social, a festa junina. Aqui nós temos a tradição do divino, né? Então é muito bonito ver os elementos culturais aqui da manifestação do divino, da bandeira do divino, que celebramos aí em Pentecostes. Então nós conseguimos conciliar a festa do divino, a festa da Santíssima Trindade, dentro de uma novena celebrativa. Ontem esteve o Dom Wilson, nosso arcebispo, aqui celebrando com a gente. Então estamos sim, vivenciando, celebrando esse mistério no cotidiano da nossa vida comunitária. Tá certo. Padre Fábio, na comunidade religiosa também, com certeza vai ser tempo de festa, né? Celebrar Deus sempre é oportunidade para festejar a imagem e semelhança que almejamos ser, né? Sim, com certeza. Aqui nós estamos também numa paróquia, a paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, em Pinhais, né? É a padroeira da cidade de Pinhais, que é região metropolitana de Curitiba. Mas é realmente uma grande alegria poder celebrar esse Deus Trino, né? E essa preparação também de toda a comunidade nesse momento, né? Aliás, sempre o domingo, como o dia do Senhor, ele é importante para a celebração, mas também quando nós temos algo que é especial, como a Santíssima Trindade. Então também nós estamos aqui nessa expectativa, nessa alegre expectativa de celebrar o nosso Deus. Tá certo. Eu quero agradecer aos nossos convidados, dizer da alegria da gente poder conversar. Às vezes o tema, ele se parece complexo, mas quando nós, de fato, fazemos essa experiência daquilo que Deus permite que nós alcancemos ou sejamos na experiência com a Trindade, vai se tornando tudo mais simples, né? Sermos irmãos uns dos outros, vivermos e crescermos em comunidade, podermos dar a nossa vida para que o outro também possa viver. Acredito que são lições que a gente tira desse mistério da Santíssima Trindade. Agradeço ao Frei Rivaldo Vieira, frade capuchinho da Paróquia Santíssima Trindade em Florianópolis, Santa Catarina. Frei Rivaldo, forte abraço para o senhor. Obrigado, Padre, que Deus continue abençoando você e todo o seu trabalho, o seu programa de evangelização aí com a TV Pai Eterno. Deus abençoe, muita luz. Amém. Muito obrigado, senhor, também, por ter tirado um tempinho para a gente. Agradeço ao Padre Fábio Eduardo, religioso camiliano, reitor do Seminário São Camilo, de Pinhais, no Paraná. Muito obrigado, Padre Fábio, por também nos atender nessa tarde. Eu que agradeço. Uma alegria muito grande participar com vocês, Padre Wellington, muito obrigado na roda de conversa e também ao nosso irmão, o Frei Rivaldo. Parabéns aí pelo trabalho na paróquia, né? E essa divulgação tão bonita da festa. Que Deus abençoe e obrigado também a essa oportunidade que me deram de estar aqui com vocês, rezando também, por que não, falando do nosso Deus e nos alegrando também. Eu espero que em outras oportunidades estejamos juntos também falando de temas da catequese, da vida do povo, porque é muito bom, agradável e leve podermos trazer isso de modo simples, mas também fecundo como uma semente no coração das pessoas. Um abraço.